Vamos tentar de novo. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, para o livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Na introdução, hoje à noite, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta para a igreja, em que ele passou muito tempo fundando essa igreja, mas agora ele está preso. Ele está preso por pregar e viver a palavra de Deus. A maioria das pessoas não são presos por pregar, são mais pregar e viver. O apóstolo Paulo, não importava a situação, ele pregava, sabendo os riscos pela própria vida. Ele deu uma vez um relatório das vezes que ele foi abusado, maltratado, aprisionado e até provavelmente morreu uma vez. Só por ele fazer o que nós estamos fazendo hoje à noite. Ele sabia que teve na vida muitas opções. Ele já era uma pessoa rica. Ele foi criado num lar que provavelmente, no lar romano, que provavelmente teve todos os confortos na época. Ele estudava nas escolas particulares melhores, tinha uma grande educação, era muito conhecido, muito temor ao redor do nome Saulo, antes que Deus transformou a vida dele para o apóstolo Paulo. Tive tudo que, olhando para do mundo, que ia querer. Mas quando ele encontrou com a verdade, quando ele encontrou com Jesus Cristo, mudou tudo. Mudou a essência dele, mudou a alma dele. E isso foi imediatamente na vida dele, mostrando pelas ações da vida. Para certas pessoas que têm essa convicção, que têm essa dedicação de realmente reconhecer o que Jesus tem feito nas suas vidas, recebendo Cristo e vai entrando com essa vida nova, 100% da sua vida, e vai mudando tudo que for necessário, não importa o custo, mudando tudo para realmente viver uma vida honesta, genuína diante de Deus. Para eles é difícil entender as pessoas que dizem que são filhos de Deus, dizem que receberam a mesma graça de Deus, a mesma salvação, mesmo o Espírito Santo, mas ainda vivem vidas longe do que está certo, sem aquele entusiasmo, desejo, zelo de viver por Cristo, de entender o que Ele tem feito na nossa vida. Então Paulo escreve essas cartas para os povos que ele conhecia. Ele provavelmente levou muito a conhecer Cristo, ele sabia o potencial dessas igrejas, que ele gastou muitos anos ali no começo. E depois ele fica escutando que não está dando certo. Uma coisa tão triste sobre essa igreja em Éfeso, foi talvez 30 anos depois que Paulo escreveu essa carta para eles, encorajando eles, o que nós vamos ver um pouco hoje à noite, que o João, em Apocalipse, escreve avisando essa igreja, falando que vocês perderam, vocês esqueceram o seu primeiro amor. E tinha a ameaça de Deus para Jesus entrar e retirar a luz dele diante desse povo. Era uma igreja que fazia muitas coisas, mas eles não tinham, não sei se depois que o apóstolo Paulo escreveu, até esses 30 anos que foram renovados e começaram a servir a Deus, não sei. O que acontece na vida da pessoa ou talvez não sabe, não entende, faz uma confissão da sua fé, mas não tem nada, nunca se entregou para Jesus, então vive aquela vida só na superfície, que uma perna dentro da igreja, outra perna dentro do mundo, e tenta balançar a sua vida. Não sei se é isso, porque o Paulo está dizendo que uma vez que vocês recebem
Uma vez que qualquer pessoa recebe a graça de Deus, o perdão de Deus, uma nova vida em Cristo, a promessa de vida eterna, a herança do Senhor, e continua vivendo do mesmo jeito, pobre assim nas coisas de Deus, fazendo coisas do mundo que não agrada a Deus, é difícil entender isso. Então ele escreveu essa carta para tentar encorajar essa igreja. Os primeiros 3 capítulos de Efésios estão só relembrando a eles o que aconteceu pessoalmente nas suas vidas. O famoso Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9, fala da salvação que vem de Deus. Vem da graça de Deus através da nossa fé e arrependimento, mas é um dom de Deus que nós não merecemos, e não é pelas obras. E uma vez que nós somos salvos por Deus, nós somos salvos para fazer boas obras, que Ele planejou já antes para nós fazer. Então uma coisa para Paulo era preto e branco, simples. Então eu imagino que foi difícil ele encarar essas pessoas que, que recebeu a mesma coisa que ele recebeu, e ele entregou a sua vida, e é fácil ver o que ele fez, e Deus espera a mesma coisa de todos os seus filhos. Deus não diz, então, meus filhos que eu dou mais uma medida de graça, eles vão fazer maiores coisas, e os outros, eu sei que eles não vão poder fazer muita coisa, então deixe eles dormir mais, deixe eles ficar em casa, eles não precisam trabalhar. Deus não é assim. Deus espera que todos nós. Então aqui no capítulo 4, que hoje à noite vai ser uma coisa rápida, não vai ser uma coisa muito profunda, mas eu gostaria que nós só enxergamos, talvez o coração de Paulo, tentando de encorajar essa igreja, e aí, através do Espírito Santo, encorajando todos nós, né, de sair de uma vida de apatia, de uma vida que deixa os outros fazer. Eu sou satisfeito com a minha vida cristã, de vez em quando ir na igreja, de vez em quando faz as coisas boas, mas também uma grande ligação das coisas do mundo, que às vezes eu vou escolher essas coisas acima de Deus, mas Deus entende meu coração e tem muita justificação para a gente permanecer mais ou menos. Mas Deus não, isso não é vida. Jesus não morreu na cruz, foi crucificado, foi pendurado por tantas horas na cruz e morrendo com tanta dor e vergonha, assumindo todo o pecado do mundo, morrendo para cada pecador do mundo, para entregar uma vida eterna, uma vida de abundância para nós, para que nós continuamos recebendo isso e vivendo uma vida mais ou menos. Hoje à noite é domingo de carnaval. Normalmente, nesse domingo de carnaval, eu gosto de falar para a igreja um pouco da história de carnaval, de onde começou, de por que nós não participamos nessas coisas. E já tenho todo esse conhecimento, mas esses dias eu fui pesquisando só para saber o que os outros pensam. Eu pesquisei no Google e eu coloquei em inglês, o que é carnaval? E a primeira coisa em cima que mostrou, até eu coloquei a mesma pergunta em português, a primeira que em cima, que normalmente vocês que fazem o marketing, tem um jeito para fazer o seu negócio chegar em primeiro lugar das pesquisas. E ambos em inglês e português, respondendo à pergunta, o que é carnaval? Primeira coisa, é uma celebração religiosa que a maioria dos crentes no mundo, dos cristãos no mundo participam. Se a pessoa não sabe, então beleza, carnaval é uma coisa boa, então. Que essa aqui, que eles estão querendo mostrar para quem pesquisa, quem não sabe, que carnaval seja uma coisa boa. Nós sabemos que a história de carnaval começou bem antes de Cristo. Mais antiga, que eles descobriram lá em Egito, 2000 anos antes do nascimento de Jesus, que para uma celebração da primavera, para agradar os deuses do Egito, eles no rio, eles fizeram um barquinho cheio de flores e decorações, e as pessoas saíram nas ruas com enfeites e roupa especial, com máscaras,
cantando, jogando flores, implorando os deuses deles para estender a primavera para poder ter mais coisas, mais plantações e tudo isso. Foi feito anualmente no Egito. Foi passando em muitas religiões pagãs estavam fazendo mais ou menos a mesma coisa. Foi uma coisa que todo o povo gostava. E assim começou a entrar nas cidades depois e até antes do nascimento de Cristo. E depois do nascimento de Cristo, que nós chamamos um pai da igreja, o nome dele Irineu, ele era um pastor de uma igreja em 200 e poucos, numa outra lugar longe da Atária, acho que é a África do Norte. E ele escreveu uma carta, que essa carta existe até hoje, perguntando aos pastores das igrejas em Roma se podia fazer essas festas, porque cidadãos na cidade dele, todo mundo estava fazendo isso. Ele quis saber se foi uma coisa que podia fazer, para não perder esse povo das suas igrejas. Então, o que aconteceu? Nos 400, 600 anos após de Cristo, a igreja que agora foi chamada a Igreja Católica, que estava infiltrando o mundo, todos os países do mundo, eles estavam notando isso, então o que eles falaram? Eu não estou falando mal da Igreja Católica, porque eu pesquisei o site deles e é que eles escreveram, em que os povos pagãos que estavam indo à igreja, estavam notando que todo mundo está fazendo esse tipo de festa, uma vez por ano, na primavera, eles decidiram a modificar um pouco a festa, e em vez de fazer na primavera, vamos fazer antes da Páscoa, e vamos fazer 40 e poucos dias antes de Páscoa, e vamos mudar, e vamos fazer que estamos renovando a nossa transformação, o nosso espírito, e assim, depois disso, dessa festa, de pedir Deus abençoar, vai entrar num período de 40 dias, que aqui chama Quaresma, em que vai fazer sacrifícios, penitências, orações, para que quando chega 40 dias e chega a Semana Santa de Páscoa, a pessoa está purificada de tudo que foi feito antes. E mudou isso e ficou essa ideia, e muitos países adotaram disso, e foi chamado Carnavale, que significa adeus a carne, que a maioria acredita que foi adeus de comer a carne, porque é um sacrifício que eles decidiram fazer durante os 40 dias, era para não comer carne. Então, a semana antes era para comer toda a carne possível, né? Porque não ia comer durante 40 dias. E virou essa festa. A maioria de pessoas hoje acham que a carnaval não é adeus à carne, mas é tudo que faz na carne vale, né? Porque hoje, na realidade, o que nós vemos hoje não é uma coisa religiosa e nem chega perto disso. É uma festa, uma celebração do mundo, para que fazer todos os prazeres, faz coisas que nunca faria durante um ano. E aí, as pessoas que têm uma ideia religiosa, eles entram depois para ser perdoados de todos os pecados que cometeram durante esses 40 dias antes de Páscoa. É mais ou menos isso que acontece hoje. Isso é uma cultura brasileira. Carnaval está sendo feito todos os anos no Brasil. Alguém sabe quando começou aqui no Brasil? 1620. Então é cultura, é muitos anos. Talvez houve alguns anos que, por causa de alguns problemas que não fizeram, mas desde 1620, Carnaval está sendo feito aqui no Brasil. É o feriado mais esperado, é o feriado que mais pessoas participam. Quando a gente que morava fora do país, quando você fala do Brasil, sabe o que fala? O que você acha do Brasil? Você conhece o Brasil? Sim. Futebol e Carnaval. Eu li algumas cartas, algumas pessoas escrevendo coisas sobre Carnaval, e a pergunta que ele falou que recebe mais dos americanos e qualquer outro lugar no país,
querendo ver quantos estrangeiros vêm para o carnaval, todo ano, especialmente no Rio, São Paulo, Bahia. E a questão principal que ele falou que ele recebe dos homens, achando que indo para carnaval é tipo de imoralidade aberta em qualquer lugar, em qualquer momento. Por isso eles estão vindo para o Brasil participar disso. Isso é a ideia. E quando então ele está colocado em primeiro lugar, o que é carnaval? É uma celebração religiosa que a maioria dos cristãos do mundo participam. Você sabe que é maneira de Satanás enganar. Mas como é uma tradição, cultura bem básica dentro do Brasil, que tem muitas pessoas que são nessa que Paulo está descrevendo aqui. Vocês receberam Jesus como Salvador. Ele mudou a sua vida. Ele quer que você faça coisas melhores decisões, leve a sério a sua vida. Mas quando eu vejo essas coisas participando nessas festas tão ruins, é triste. Hoje de manhã, um casal que está visitando muito a igreja faz um tempo agora, o Stuart e Lenz. Ele é da África do Sul e ela é de Filipinos. Ele só fala inglês e não fala português ainda, mas estão morando aqui. Eles têm 2 crianças pequenas. E ele sabia, nunca ouviram sobre carnaval, nunca participaram, nunca sabiam muita coisa sobre isso. E na sexta-feira, eles não sabiam. Eles sabiam que carnaval ia começar, mas nem imaginaram que ia começar já na sexta-feira. Então, às 7 horas, pegaram umas crianças e levaram para o Parque Trombini, para brincar no parque. Imagina o que eles encontraram. 7 horas da noite. 7 horas da noite. Ele falou que quando chegou lá com o carro, já estava aquela bagunça nas ruas, homens vestidos como mulheres e as pessoas usando aquela fantasia de chifre e tudo. E a música, a dança, a bebida, eles tentaram levar umas crianças para brincar no parque. Ele falou que, mas antes de 8 horas foram embora, que eles não aguentaram. E o Stuart, ele tem viajado quase o mundo inteiro. Eles viveram anos e anos e anos num barco no mar. Então, ele só viajava por anos, viajaram em muitos lugares. Ele falou que eu já entrei cidades com reputação horrível. Eu já entrei lá e fiquei dentro dessas cidades. Ele falou, nunca na minha vida, eu vi o que eu encontrei em Caraguatatuba, sexta-feira à noite. Ele falou que era uma sensação de maldade. Tem essas coisas que, infelizmente, dentro desse ambiente, que vai ter pessoas quem Deus já redimiu, salvou, deu uma nova vida, mas ainda não consegue tirar isso, por causa da cultura, de tradições, de sua família. E é isso. Hoje à noite eu sei que nós já falamos em Efésios capítulo 4 muitas vezes, que é um padrão de vida para um cristão, para um membro de uma igreja, para qualquer um que quer agradar a Deus com a sua vida. E vamos deixar o Paulo falar conosco, deixa eu esperar o Espírito Santo falar conosco. E não é somente carnaval, tem muita coisa que podemos participar que não seria agradável a Deus. Para certas pessoas, por causa do seu passado, é difícil deixar. Né? Mas quando nós colocamos na luz de Cristo para ver se tem alguma coisa agradável, tem uma coisa de boa, tem uma coisa pura, tem uma coisa como o Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Tem alguma coisa honrável? Então pense nessas coisas, mas não evita essas coisas. Hoje à tarde, mudando o assunto, mas vamos ver que liga. Como eu falei que tem muita coisa na nossa vida que a gente pode escolher a fazer. Tem certas coisas que vão perder tempo e logo vamos ter que pedir perdão daquilo, deixar aquilo ou ser castigado por Deus. Um dia dar conta da nossa vida diante de Deus, de tudo que nós fizemos após a nossa salvação. Ou nós podemos decidir viver uma vida correta, uma vida agradável a Deus.
Hoje à tarde, a Milena, a jovem Milena, que está sempre aqui, já passou mais que um ano membro da igreja, agora sua mãe, Célia, é membro também da nossa igreja, mas ela só vem agora domingo de manhã para os estudos, porque o marido dela, Marco Antônio, faz 15 anos que ele está na cama com problemas sérios físicos, que ele não, 15 anos sem sair sozinho da cama, e é uma situação muito triste. E eu fui lá, muitas vezes conversei com ele sobre, ele é uma pessoa muito inteligente, mas imagina 15 anos. E quinta-feira eu ia lá para visitar com ele e falou que não estava bem, estava com problemas e melhor eu não ir, esperar um tempo, então eu não fui. Hoje à tarde, Milena mandou mensagem, hoje de manhã para a Peggy, falando que ainda está no hospital, que não está dando certo. Então hoje à tarde, depois, antes do culto, às 4h30, eu fui lá na Santa Casa, encontrei com elas lá esperando, e não estava com muita esperança, porque o médico tinha falado que teria que operar, porque estava bloqueado intestinos e que ela sabia que ele não ia aguentar, que já estava muito problema de respiração, que não ia aguentar uma cirurgia. Mas quando eu cheguei lá, estava mais animado, porque o cirurgião falou que não vai precisar. E só uma lavagem, vai fazer uma lavagem eterna e provavelmente ele vai poder voltar para casa. Então esse foi o ânimo às 5 e pouco, mas como já passou horário de visita e nem eles deixaram me entrar para conversar com ele, outra irmã chegou, não deixava eu entrar, e mais ou menos 6 horas a enfermeira chamou os 3 para entrar, achando que agora vai ser bom, vai poder conversar com ele, e chegou lá e estava muito ruim e ele faleceu na frente delas. Então imagino. E muito triste. Amanhã vai ter um velório, mas vai ser apenas para a família. Ele não era um crente em Cristo. Conversei com ele sobre isso, Milena e Célia, muitas vezes ele sabia tudo o que era necessário saber. Ele, hoje de manhã, sabia que o tempo dele estava chegando, e ele falou isso para Célia. A nossa esperança é que nesses momentos, sabendo tudo sobre o Evangelho, sabendo que o tempo dele estava chegando, a nossa esperança é que ele fez uma conversa com Deus, né? Porque a misericórdia de Deus vai até a última respiração. Então, ora para elas, tá? E manda mensagem encorajando elas. Elas são, a mãe e a filha são pessoas muito boas, né? E vamos orar por ela. Eu falei isso, além de encorajar-nos a orar por elas e entender a situação, para a realidade da nossa vida cair em cima de nós também. Esses momentos que nós pensamos sobre nossa própria mortalidade. Nós temos pouco tempo aqui na Terra, até se nós ficamos anos e anos, 30, 40, 80 anos, mas é pouco tempo para fazer o bem. A Bíblia diz que Jesus sofreu na cruz, morreu na cruz para nos resgatar do mal, para que nós podemos fazer o bem. Nós temos que analisar nossa própria vida. Será que eu estou me colocando voluntariamente em lugares e posições, oportunidades onde eu posso fazer o bem para Deus? Ou eu estou simplesmente frequentando, fazendo, namorando com as coisas que eu não vou poder ser usado por Deus naqueles lugares e agradar a Deus ao mesmo tempo. Capítulo 4 de Efésios, versículo 1, Paulo diz, lembra que ele estava na prisão, em Roma, quando ele escreveu, ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, estou implorando, que vivem de maneira digna da vocação que receberam. Um pedido simples. Vocês receberam, ele gastou 3 capítulos explicando na profundidade sobre o chamado,
a eleição, tudo que Deus tem feito desde a eternidade para alcançar a eles naquele momento do tempo da vida deles. Explicando tudo que Deus e Jesus fez, estão fazendo e vão fazer eternamente para cada um desse membro da igreja. Ele diz, gente, agora vocês receberam isso, vocês receberam um chamado para uma vocação. Uma vocação não é uma profissão, mas é quase a mesma ideia. A profissão, o que nós escolhemos para fazer a nossa vida, para ganhar a nossa vida. Uma vocação é algo que Deus dá para nós de uma maneira de viver que agrada a Ele. Esse é um presente de Deus. Deus nos chama e quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, Ele nos dá uma vocação, Ele nos dá um propósito de vida, uma razão para viver por Ele. E todos nós recebemos uma vocação, uma vida para conseguir viver. Ele diz, vocês receberam isso. Por favor, eu estou implorando vocês. Não ia mudar nada a vida não ia mudar a vida do pastor Paulo, estava lá na prisão. A mudança da vida deles não ia tocar nem perto do apóstolo Paulo, mas ele estava implorando a eles. Do versículo que o irmão Anderson colocou no telão no começo, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, eu estou pelas misericórdias de Deus, eu estou implorando vocês, entregar a sua vida como sacrifício vivo. Vivam uma vida digna da vocação. É isso que temos que analisar a nossa vida. O que vocês fazem e não fazem não vai mudar muito a minha vida. Sim, porque somos ligados, como nós vamos ver, talvez se eu chegar aqui hoje à noite. Nós somos ligados como membros da igreja. Sua vida afeta a minha vida. A minha vida pode ser melhor se a sua vida seja melhor. Porque todos nós vamos ajudar uns aos outros. Mas eu não posso viver a sua vida. Tenho dificuldades para viver a minha vida. Cada um tem que assumir responsabilidade da sua própria vida cristã. Quando nós analisamos a nossa própria mortalidade, sabendo que tem momento marcado, eu tinha que conversar com a irmã da Milena, que ela estava muito revoltada de tudo que aconteceu, querendo culpar o hospital e tudo. Falei, está nas mãos de Deus, não pode ficar bravo, chateado. E todos nós temos esse dia marcado. É melhor, em vez de ficando com raiva, pensando nessas coisas, vamos arrumar nossas próprias vidas, para que quando esse momento chegue em nós, não é um momento que nós vamos ter vergonha, por causa da minha vida cristã, que eu não estou vivendo de acordo com a palavra de Deus. Nós temos tanta oportunidade para fazer o bem. Aqui, enquanto nós vivemos numa cidade, num país que dá total liberdade para falar de Cristo. Tem outros lugares do mundo que não tem nenhuma liberdade e provavelmente tem mais pessoas falando de Cristo que nós. Com pena de morte, com a sentença de morte se eles são achados. E nós que tem total liberdade, a gente não faz nem um pouco daquilo que nós podemos fazer. Tá? Então vamos ouvir, hoje à noite é só ouvir, eu já falei muito, é ouvir, só o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto, de escolher o certo e errado. Começa com uma mudança na sua vida, começa com uma mudança que somente o Espírito Santo pode fazer por dentro de você, tirando o orgulho, tirando o ego, tirando a raiva, tirando o coração duro que não quer perdoar, fazer uma limpeza por dentro de você. Ele diz, versículo 2, sejam completamente, não é 80%, 50%, completamente humildes e dóceis, mansos,
Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está falando entre a nossa igreja. Porque nós formamos um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Evidentemente, Paulo está ouvindo que dessa igreja também tem problemas, tem divisões, tem conflições, tem caos que acontece. Por isso ele tem que falar, você tem que ser igual, tudo tem que ser igual. Nós somos chamados pelo mesmo Deus, nós temos o mesmo Espírito Santo habitando em nós, nos direcionando do mesmo caminho. Por que deve ter tantos conflitos de coisas bíblicas, de coisas cristãs? Eu entendo que você faz parte de uma outra igreja, uma outra religião, vai ter outra, talvez, maneira de encarar, de interpretar as Bíblias, mas nós, juntos, antes que entrar em igreja como membro, nós entendemos as doutrinas e nós concordamos. É aí que eu concordo, essa direção eu quero faz parte. Porque isso muda com o tempo. Porque nós não somos humildes e mansos e dóceis e pacientes e querem fazer toda força para manter a paz entre nós e o amor. O Paulo escreveu, esse é um tema principal nas cartas do Paulo. Olha, passando para frente algumas páginas da sua Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 2. Aqui Paulo fala para outra igreja, encorajando ele. Ele diz, completa a minha alegria, mesma coisa. Estou implorando, eu vou ficar feliz, não vai mudar a minha vida, eu e Deus vão ser igual, mas vocês mudando a sua vai me alegrar muito. Completo a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Entre essa igreja, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Jesus orou por isso no capítulo 17 de João, para a união, a unidade de cada igreja. É isso que nós temos que dar o esforço total. E por isso, tem decisões que nós temos que tomar em nossas vidas, que às vezes são difíceis. Dizer a palavra não, não vou, não posso, não quero. Quando coisas são balançadas assim, no balanço, o que eu vou fazer? Fazer essa coisa que é do mundo ou essa que é de Deus? Tem que tomar decisões às vezes difíceis. Mas a palavra não posso. Sabe que Jesus, quando foi falado com ele para fazer certas coisas, Jesus que é todo poderoso, ele poderia fazer qualquer coisa. Mas quando falou ele de não obedecer os mandamentos do Pai, a razão de ele vir aqui no mundo, ele falou, eu estou aqui só cumprindo o que o Pai me mandou para fazer. Eu sou o filho obediente em submissão ao Pai. Ele era todo poderoso, mas ele vivia em submissão ao Pai enquanto eu estava aqui na terra. E ele falou, eu não posso fazer nada que o Pai não me falou para fazer. Não era que Jesus era fraco, não era que Jesus era com vergonha, mas o amor perfeito que ele tinha com o Pai, foi impossível a ele desobedecer o mandamento do Pai. Em vez de falando, eu não posso fazer isso, a minha igreja não deixa. Ou os homens, eu não posso, a minha esposa não deixa. Vamos falar, eu não posso porque eu não quero desonrar meu Pai. Eu não quero desagradar o Jesus que deu a sua vida na cruz para mim. Eu não quero viver nem na sombra do mal. O Paulo fala para o jovem, Timóteo, jovem, fuja de qualquer aparência do mal. Não chega perto. Com certeza que essa semana de carnaval tem coisinhas para crianças que é bonitinha, assim, que não tem maldade. Mas vamos fazer isso. Todas as escolas estão cheias de essas
coisas sobre carnaval, o que está fazendo? Está condicionando as crianças a achar como aquele coisa no internet que é normal, todo mundo faz. E quando chega uma idade em que entra naquele parte de imoralidade, de toda essa coisa ruim, eles vão achar que também, se fosse certo quando era pequena, é tudo bem agora. Nós temos que, como pais, conscientes do poder de Deus, do mal de Satanás, evitar muita coisa na vida de nossas crianças. Ele continua, ele diz, versículo 7, a cada um de nós todos, foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele, Jesus, subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O ministério de Cristo alcançou os céus, o mais profundeza do inferno e todo lugar. Ele venceu todas as potestades, toda maldade, qualquer pessoa, ele venceu através da ressurreição todos. E o que ele fez? Ele falou que eu vou escolher um povo aqui nessa terra que vai me representar. Eu vou chamar isso a minha igreja, eu vou proteger a minha igreja, que os portões do inferno não vai vencer contra ela. Eu vou estar na pessoa do Espírito Santo com ela, enquanto ela infiltra esse mundo mal, infiltra a terra do inimigo. Eu vou com ela, e eu vou estar com ela, dando ela a vitória em todos os aspectos da sua vida. Mas para fazer isso, eu vou dar dons, talentos, para as pessoas que podem continuar com poder e força. Esses dons, ele fala assim, versículo 9, que significa que ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, Jesus, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Não tem nenhum lugar, até o salmista falou, se eu vou mais alto, mais baixo, onde eu vou para não ver, para não estar na presença de Cristo? Ele ganhou a vitória em tudo. A presença de Cristo não tem limitações. Ele desenhou alguns, está falando das igrejas, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por quê? Para ter um título, para ser maiores, para ser adorado pelos outros? Não. Com o fim, versículo 12, de preparar os santos, todos os salvos são os santos, para a obra ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, a igreja, até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A razão de Deus, que Jesus formou a sua igreja, proteger a sua igreja, prometer que a igreja ia permanecer na terra até ele volta, está espalhado agora, não é uma igreja, muitas igrejas em muitos lugares do mundo, mas cada um forma um corpo de Cristo, obedecendo Jesus, e cada igreja tem pessoas nas suas igrejas para ensinar as coisas de Deus, para que eles ensinem para todo mundo, faz parte do ministério da obra de Cristo, não é para somente alguns. Em Atos capítulo 6, quando o crescimento da primeira igreja estava crescendo por mais que 3.000 pessoas, um dia só, no dia dos Pentecostes, estava com problemas de servir, de ministrar coisas físicas. E olha que os apóstolos falam para os discípulos, capítulo 6, versículos 2 a 4. Pois isso os 12, os apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, eles mesmos, de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, passamos a essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A ideia das igrejas é que os pastores, os mestres, as pessoas, os evangelistas ensinam todos os membros da igreja, e os pastores continuando, orando, ensinando, e os membros da igreja saem para cumprir a obra de Cristo às cidades. Mas as igrejas revertem isso.
Parece que a maior obra da maioria dos membros é só aparecer no culto. Ouvir o que o pastor ficou a semana inteira preparando e vai, talvez, esquecendo a maior parte. Mas não, o pastor e os líderes devem passar tempo na palavra, diante de Deus, ensinando, não correndo atrás de tudo que tem que correr atrás. E os membros assumindo a sua responsabilidade. Mas se os membros estão com uma perna no mundo, uma perna na igreja, pulando o carnaval, fazendo outras coisas, quem sabe o que está fazendo? Quem vai fazer? Quem vai cumprir o que nós somos chamados e dado uma vocação para cumprir? Não é difícil entender o dinâmico de uma igreja, mas para muitas pessoas é difícil se encaixar e aceitar a responsabilidade. E o Paulo, isso não é uma novidade, o Paulo está falando para essa igreja 2 anos atrás, 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Vocês receberam tudo isso, mas tem que pôr em prática, tem que fazer uma mudança na sua vida. O propósito, capítulo 4 de novo, versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado é unido pelo asilo de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, está falando sobre membros da igreja, trabalhando junto para funcionar, para cada parte realiza a sua função. Eu estou muito feliz que todos vocês estão aqui, escolheram estar aqui hoje à noite. Tem muitas alternativas. Quando estava na sala de espera, na emergência hoje à tarde, e adivinha que estava passando na televisão para todo mundo assistir. O Globo passando o carnaval. No pouco tempo que estava lá, estava mostrando mulheres quase nuas, entrevistando pessoas que estavam entregando aqueles pacotezinhos para evitar gravidez. Estava falando de quanto bebida que ia poder beber, comprar. Em pouco tempo estava empurrando na sociedade imoralidade, promiscuidade, o álcool assim de extremo. Então essa aqui é aquilo. Se pode me mostrar uma coisa nobre, uma coisa de honra, uma coisa bonita, então participa. Mas se não, evita. Gasta a sua energia, sabe que vai gastar bilhões e bilhões de dólares, de reais, estão sendo infiltrados, está entrando no Brasil durante essa semana. Vamos ter sabedoria, vamos investir tudo na obra de Deus, porque quando chegamos no fim da nossa vida, não vai ter outra coisa que importa. Vai ter somente o que nós fizemos por Jesus. Ou, olha, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi. Eu não posso voltar atrás. Quantas vezes falamos, se eu tinha soubesse naquela época o que eu sei agora, eu não faria. Vamos corrigir isso. Para isso não ser uma coisa que tem que falar quando os seus netos, talvez seus filhos, se encontram no hospital, no último momento da sua vida. E esperar, orar, esperando, eu espero que Ele realmente nos últimos momentos mudou, confessou e recebeu Jesus como Salvador. Não deixe a sua família com essa lembrança. Tudo começa. As misericórdias de Deus renovam todos os dias. Não importa agora
tanto que aconteceu ontem, vamos começar hoje. Vamos nos entregar. Para todos que estão aqui, vocês tomaram a decisão de estar aqui. Amém. Vocês evitaram e evitam essas tentações maiores, que para a maioria aqui não são tentação nenhuma. Mas as coisas pequenas ainda te atrapalham, ainda te tira do seu serviço de Deus. Então, foca nessas coisas. Sejam humildes, dóceis. Reconhece o mal. Pede para Deus te dar um ódio, não das pessoas, mas do mal, para você nem querer chegar perto. Quando esse casal foi para lá, eles não entenderam essas coisas do carnaval, como eles se vestem e brincam e tudo. Mas eles, crentes novos, olhando uma cena, eles só sentiram maldade, pesado. Não deixa Deus ver isso em algo que nós participamos. Vamos tomar decisão. Eu vou fazer hoje. O altar está aberto. Vamos tomar decisão. Hoje vai ser o dia. Não importa o que os outros pensam, porque eu entendo o que Jesus tem feito para mim. Está um momento na minha vida que eu preciso levar a sério. Vamos ficar em pé. Enquanto nós cantamos, deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Faça o que Ele está te guiando a fazer. E sai com essa mensagem hoje à noite. Que tem algo maior. Tem algo muito maior do que o mundo tem para oferecer. E vamos orar para uma mudança na nossa cidade. Talvez pessoas da nossa família, para mais e mais pessoas podem reconhecer a verdade e entregar suas vidas para Jesus.